Vamos falar agora da coletiva do Lázaro. Rápido como uma flecha, o Lázaro foi apresentado hoje. Uma coisa que eu sempre falei para vocês, que o Corinthians tinha que já adiantar logo no começo do ano. O Corinthians está a 4 dias da sua estreia no Campeonato Paulista. Red Bull Bragantino e Corinthians no Abi Chedi, né? Nabi Abichedi. Nossa, agora eu esqueci. Em Bragança Paulista. E o Corinthians teve a apresentação do seu treinador oficialmente e temos alguns pontos que temos que falar dessa entrevista, dessa coletiva em si, né? Os primeiros pontos, as primeiras impressões, as primeiras preocupações. O Corinthians teve o Lázaro na tribuna. Primeiramente, vamos falar rapidinho do Lázaro em si. A torcida em si não é resistente ao Lázaro, e sim a escolha por ele. Ele é um profissional muito bom, tem uma boa formação no sentido de analista de desempenho, estava tentando se formar como treinador, mas nunca teve uma equipe que lutasse em uma competição, ou seja, não se formou, não teve o tempo de formação para ser um treinador. Teve o tempo com o Corinthians, 7 partidas, 6, agora não me lembro, 7, acho que foi 2 ano passado, 2 em 2021 e 5 em 2022, 7 partidas. 90% de aproveitamento, 6 vitórias e um empate. E agora temos o treinador em uma competição oficial. Gente, é o seguinte, a entrevista coletiva, ok, falamos muito pouco. Pelo menos ele se mostrou muito pouco aberto a tratar especificamente das opções táticas que ele vai fazer. Ele inclusive foi escorregadio, evasivo, no sentido de não demonstrar muito que tipo de tática vai adotar. Mas a gente tem que pontuar algumas coisinhas. Primeiramente, ele me preocupa no pensamento dele, no sentido de me parecer muito parecido, de externar uma certa visão parecida com o Carille. Uma zaga sem muitos riscos, uma saída de bola sem muitos riscos pela zaga, e que aí você vai ter uma pressão um pouco mais à frente. Isso denota um pouquinho, ou pelo menos indica, que teremos um time próximo de um reativo, ou que pelo menos seja mais time menos vertical e mais de controle de bola, com passes talvez em U, né? Saída em U, toque para zagueiro, toque para lateral, e aí a gente vai com amorosidade chegando ao ataque, como era o caso do Silvinho, um time mais lento, um time mais cadenciado, um time que tenha uma dificuldade de chegada aos setores ofensivos, mas que possa ter com o Lázaro mais repertórios ofensivos. Não gostei dessa primeira... Aliás, eu não gostei de alguns pontos dessa entrevista, pelo menos na fala dele. Não merecendo ou desmerecendo o que ele falou, mas nas brechas que ele indica o que pode ser o Corinthians que me preocupa. Então, esse é o primeiro ponto que me preocupou. O Corinthians muito mais cauteloso defensivamente. E acho que o Corinthians, para ser um time diferenciado com atacantes que tem na frente, o Yuri e o Roger Guedes, ele tem que se expor, na minha opinião. É um time que tem que agredir. E para agredir, você vai acabar se expondo um pouquinho. É o risco. Você não vai ter um time... talvez você vai encontrar o Guardiola, que se expõe bastante e tenta se defender com a bola o tempo todo. Mas mesmo assim, quando se expõe, ou quando perde a bola, em certos momentos é uma exposição muito grande, porque tá todo mundo lá em cima. E eu não falo para fazer isso. Eu falo para ter um time mais agressivo, até da intermediária, não precisa ser como o Guardiola. Não precisa ser um time agressivo, porque a gente também não tem peças para fazer em todas as funções dessa forma. Mas
me pareceu um treinador que vai se preocupar muito com a parte defensiva, estrutura defensiva, né? Isso preocupa um pouco, tá? Vi inclusive uma live do Sami Carvalho que ele fala que tem informações internas de um time muito lento. Não duvido que isso seja verdade, baseado nas pequenas palavras que o Lázaro tratou sobre isso. Eu achei que a coletiva tratou muito pouco sobre essa. Ninguém insistiu muito em relação ao que a gente vai encontrar do trabalho do Lázaro. Tratou muito de histórico. Eu falei pra vocês, gente, coletiva do Lázaro. O cara já falou 30 minutos sobre o perfil dele, se é do Tite, se era do pai dele, o Zé Maria, que eles chegaram a esses pontos e tal. Isso daí todo mundo já sabe. Era uma coletiva de ser um pouquinho mais. Pra a gente ter um horizonte de um Corinthians faltando 4 dias para a estreia, tá certo? Obviamente ele fala do trabalho que ele teve na no período de pré-temporada, que as pernas estavam muito cansadas, porque é na fadiga o tempo todo. Obviamente isso aí é um indicativo, né? Porque você está na pré-temporada, primeiro socorro não está pronto ainda. E depois você tem a questão dos movimentos e tudo mais que você vai fazer na pré-temporada. E isso em 30 dias você não pode parar, né? Você não tem descanso, você não vai ficar paradão, não vai ter descansos para você se recuperar. É para isso que serve a pré-temporada, para te dar condicionamento para boa parte do restante do ano. Mas talvez ninguém, inclusive, tocou no assunto dos jogos treino, porque não teve um terceiro jogo treino, né? Então ninguém tratou de assuntos muito espinhosos, ou pelo menos tentou incentivar a que expusesse mais itens em relação ao que ele pensa do futebol em si. Falaram da Copa do Mundo, se aprendeu algum ponto em relação a, a situação, né? Mas tipo assim, dos times que foram apresentados. Mas ele acabou falando em relação à filha, né? Que acabou nascendo durante a Copa do Mundo, então ele não tratou muito sobre isso. Mas taticamente nada aproveitado do que ele falou, apenas esse trecho, essa brecha que a mim não agradou. Vamos ver se no jogo a execução é diferente ou ele escondeu na própria coletiva, não quis dar esse ponto a mais pra gente, né? Por outro lado, outras coisas, tá? Outras coisas a gente tem que destacar. O Paulinho não vai estar à disposição. Me estranha muito. Talvez haja uma precaução por ser o Campeonato Paulista. O Corinthians quer trazer o Paulinho 100% recuperado, mas me parece estar passando um pouquinho mais do ponto da recuperação, né? Pelo menos eu acho que é indicativo dele estar pronto para o Campeonato Paulista, para o começo do Campeonato Paulista. E a gente está falando aqui de mais 2 ou 3 semanas, ou seja, quase um mês nessa brincadeira aí do Paulinho. Está subindo a carga. Essa informação já tinha sido dada ontem, que o Paulinho está subindo a carga agora. Então a gente tem menos um meia, como eu disse para vocês. O Paulinho já era um incógnita. E menos ele quer dizer que a gente tem menos opções de meio. Então o Corinthians precisaria se reforçar nesse ponto. Mas de qualquer maneira, ele já indicou que o Paulinho não vai jogar. Uma indicação interessante e preocupante ao mesmo tempo é o seguinte: ele afirmou que o Murilo vai subir, certo? Lembrando que o Murilo tem contrato até 2023. Isso todo mundo já sabia lá do meio do ano com o Vitor Pereira. E aí ele só acenou com isso, todo mundo já sabia. Só que foi perguntado a ele em relação ao Pedro, né? O nosso menino da base. Veja o que a gente vem falando. O Corinthians tem a obrigação de jogadores que têm potencial muito acima da média, de sim, em certos momentos, apostar nesses meninos para tentá-los no profissional. Não estou dizendo para ser titular, não. Para tentá-los no profissional. Treinamentos, tudo bem, já está sendo feito. Nem adianta ele falar, não, a gente faz treinamento. São 33 jogadores da base que o Corinthians já disponibilizou na pré-temporada para se juntar ao Lázaro. Mas a fala dele é de não queimar etapas, a ideia de elenco.
Claro, ele pode estar naquele momento de aguarda, porque eles estão jogando uma competição importante, e isso é verdade, ele fala isso. E depois a gente vê, quando terminar a competição, avaliar cada um. Mas não me parece que o anseio da torcida que viu não só os jogadores que estouraram, que é o caso do Matheus Araújo, do Zé Vitor, do Murilo, que obrigatoriamente a gente teria que fazer alguma coisa com eles, né? Ou o alemão também estourou, tá com 20, a gente não sabe se ele vai permanecer, tem contrato até 2024. O que vai fazer com esses jogadores? Então, ele apenas adiantou que o Murilo está confirmado e isso tá. Qual a novidade, né? Mas de qualquer maneira, me preocupou um pouquinho se ele apenas só fez essa cobertura dos meninos por conta da copinha, ou se vamos ter problemas em relação ao elenco mesmo. A impressão que dá é que não há necessidade de reforços nesse momento, ou pelo menos a diretoria vai seguir o plano. Para o Paulista, sem reforços, tem até abril para decidir se vai ter reforço. Então é esse o elenco, gente. Vai ser o elenco, vai ter o Murilo chegando. Se tiver alguma coisa, é o Coutinho. De resto, esqueçam. Não vai, ou alguma oportunidade de mercado muito boa. Tem oportunidade de mercado muito boa à disposição do Corinthians, mas o Corinthians não está afim, né? O Corinthians não está afim. Se realmente tivesse afim, estaria contratando muito mais jogadores. E é isso. O Corinthians vai testar esse elenco, um elenco que está mais enxuto do que a temporada passada. E por estar enxuto, só uma coisinha, ele também confirmou que o Caetano, obviamente, né, vai permanecer, então 5 zagueiros, como a gente já tinha adiantado algumas semanas atrás. Então, o que acontece? Ele já adiantou também que é fim de rodízio, né? Acabou o churrascão, né? Porque, brincadeira, teve a confraternização dos meninos lá, dos jogadores, e agora acabou o rodízio. Ele não é adepto do rodízio. Vou aguardar para saber em que momento ele vai talvez mudar de ideia. Vou dizer por quê. O Corinthians trabalha em 3 frentes dos principais torneios do continente a partir de abril, né? A partir de abril, o Corinthians lida com Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil em simultâneo, né? Então, assim, esse elenco não é grande e não é jovem. É um elenco que tem muitas peças envelhecidas. Se ele pretende manter um elenco assim, a gente vai sofrer. Só se ele realmente está induzindo ao time de pouca intensidade. De pouca intensidade. E aí vamos ter o time Silvinho. Ainda assim, um time Silvinho não seria capaz de aguentar o ritmo que foi da Copa, do ano passado. Esse ano vai ter uma folguinha a mais. Vou me surpreender se ele realmente não fizer o rodízio, tá? Vou lembrar o seguinte: para o Flamengo ser campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, fez rodízio. O Palmeiras foi um dos times que menos fez rodízio. Foi um dos que mais sentiu a mudança e a oscilação durante a temporada toda. Foi um time que começou antes de todo mundo para ir para o Mundial. Graças a Deus não conseguiu. E continuará sem Mundial pelo resto da vida. E depois houve uma elevação gigantesca em relação aos demais, porque eles anteciparam a pré-temporada para jogar o Campeonato Paulista e ir para o Mundial. Então eles tiveram um futebol que no mês 6, acho que foi o mês 6, o Palmeiras estava voando de uma forma que todo mundo é campeão de tudo esse ano. Porque voar era tão absurda a capacidade do Palmeiras que eles estavam jogando com time reserva e goleando de vários gols na Libertadores, com times menores, né? Mas com os reservas estavam goleando, chutando no meio do campo, fazendo gol, né? Então, assim, eles fizeram os rodízios em ambos os maiores elencos do campeonato, e assim foi com praticamente todas as equipes.
inclusive o Corinthians. Então o rodízio em si, que ele está negando agora, espero que ele repense e vocês vão prestar atenção nisso. Vai ter que ter rotação de time. Não dá para manter um Renato Augusto a temporada inteira. Não dá para manter um Juliano a temporada inteira. Não dá para manter um Fábio Santos, um Gil a temporada inteira. É lorota o que está sendo falado aqui. Mas, como eu já disse para vocês também, haverá aqui, a partir daqui, comparações. E as comparações são com o Vitor Pereira. Vai ser a primeira comparação no dia 29, depois três jogos depois contra o Palmeiras. Essas vão ser as comparações iniciais do trabalho do Lázaro com o Vitor Pereira, porque a imprensa vai puxar o histórico do Vitor Pereira e do Lázaro, vão colidir o tempo todo. O rodízio nada mais é do que uma comparação sutil, comparação, né? A busca dessa comparação de duas filosofias. E o Lázaro caiu nessa informação. Não é essa a linha que trabalha. Veremos. Se o Corinthians estiver em 3 competições, eu quero ver se ele vai manter o Renato Augusto jogando as 3 competições. Ao mesmo tempo. Jogando 90 minutos. Ou o Fábio Santos, que não conseguia jogar 3 partidas. Não conseguia jogar em 2021 com o Silvinho, porque ele falhava. Mas como o Silvinho tinha um método, e tinha muito tempo de descanso, manteve o Fábio Santos. Então, vamos aguardar. Deixa eu ver o que sobrou ainda. Sobre o Lázaro aqui. Eu acho que em relação a isso, eu acho que foi o Lázaro foram os que mais me chamaram a atenção. Foram essas situações, porque o restante foi efetivamente teve a primeira pergunta, a do Marco Belo, finalmente uma pergunta decente, né? Uma pergunta em que ele faz a questão do embate entre os medalhões e ele, porque no momento de crise a dúvida persiste, tá? Será que ele vai conseguir tirar o Fábio Santos da titularidade? Será que ele vai tirar o Gil da titularidade? Vai deixar um time envelhecido por conta da ascensão desses jogadores sobre o elenco? Essas são as questões. E o Marco Belo finalmente fez uma pergunta que era uma dúvida de todo mundo e como ele ia responder a esse tipo de indagação. Acho que, dentre outras situações, ele foi bem, a resposta foi boa, mas aguardar realmente se vai acontecer o que essas crises. Espero que ele não tenha crise, ele deslanche, voe, ganhe, porque aí o Corinthians vai ser campeão. A gente não vai ter essa dor de cabeça, a gente não vai ter esses questionamentos sobre um treinador em formação. Alguns vão, pode ter certeza, bateu crise é estagiário. Mas de qualquer maneira, o Corinthians em si dá uma oportunidade ao Lázaro. Espero que ele consiga se formar rapidamente, conseguir os atalhos com as opiniões que ele recebe do Tite, que recebeu do pai, que recebe de outros treinadores que passaram pela vida dele. Espero que ele consiga os objetivos e o Corinthians vence, é o que a gente espera. E espero, mas o pouco que ele falou me preocupou em alguns pontos. Vamos aguardar, espero estar redondamente enganado. Espero realmente estar redondamente enganado. Por fim, 3 notícias do Corinthians, tá? Júnior Moraes está liberado para atuar, nosso centroavante reserva, após 6 meses de inatividade com o Corinthians, né? 6 meses de um jogador de 35 anos que o Corinthians está pagando R$500 mil. Ele está liberado para atuar no domingo, caso o Yuri Alberto não esteja à disposição, porque o Yuri Alberto está treinando em separado por uma dor no tornozelo, não tem lesão detectada, mas ele sentiu dores e está sob supervisão. Mas pelas informações que são dadas, o Yuri Alberto vai para o jogo, certo? Vai para o jogo. E o Renato Augusto, com fortalecimento na academia, está se preparando para a temporada, tá certo. É um jogador com mais idade, tem que estar sempre com os cuidados em dia.
Inclusive ele falou do Yuri e do Maicon, mas assim, são jogadores que o Corinthians precisava ter. Acho que o Maicon menos, mas como a gente perdeu tantas opções no meio, o Maicon virou essencial e o Corinthians manteve por mais um ano, fez uma aposta alta. Vamos ver. E é isso, minha gente. As principais notícias do Corinthians. Teve o Lázaro aí, teve essas informações do Lázaro e vamos com